Desde o dia 2 de janeiro que o Mickey Mouse, a versão de 1928, caiu em domínio público após 95 anos. Mas o que significa exatamente? Além do Mickey, imagens conhecidas de heróis da DC Comics pertencentes ao Warner, como Superman, Batman, Mulher Maravilha, super-heróis da DC também podem estar livres em breve na mesma situação. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a advogada Fernanda Vieira. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda ao programa. Olá, Neila. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Fernanda. Olha só que isso foi um vacilo, Fernanda. Como é que a gente diz isso, né? Cair em domínio público, marcas como essa. Não, não é vacilo, Neila. Isso é algo que toda obra artística está fadada a acontecer em algum momento ou outro. O prazo é longo, então você veja, uma obra aí do começo do século passado, né, entrou em domínio público só agora. O prazo é longo, mas toda obra artística vai eventualmente entrar nisso que a gente chama de domínio público, ou seja, qualquer um poderá usar e explorar economicamente sem pedir autorização, no caso aqui para Disney, né? E se está em domínio público significa o que na prática? Vamos lá, a gente sempre escuta assim, puxa, para usar isso daqui eu preciso pedir autorização antes. Fernanda, deu algum problema? Acho que caiu. Acho que nós caímos aqui com a entrevista falando com a Fernanda Vieira, que está explicando para a gente o que significa domínio público. Qualquer pessoa pode usar essa marca? Todo mundo vai poder usar o Mickey Mouse? E daqui a algum tempo até a Mulher Maravilha, né? Como é que é isso, né? A gente vai já tentar novamente falar com ela. Julie! Pois é, Neila, comentando um pouquinho, acho que até a advogada vai falar sobre isso, mas eu estava dando uma lida a respeito dessa situação de domínio público, né? É porque o Mickey, né, e a Minnie, que estão aí sendo retratados, eles completaram 95 anos, né? Aí, a partir dessa data é que as pessoas podem ter acesso a tudo isso, né? Mas o que eu também vi é que a nova marca do Mickey, ela não pode ser utilizada, né? Porque todos os direitos reservados a eles pertencem ao Walt Disney, né? Então, essa parte pode, essa outra nova é que não. Fernanda está de volta? Eu acho que ainda não. Ainda não, hein? Mas olha, um colega aqui estava perguntando como é que doa leite por telefone. Amigo, não se doa leite por telefone. O que a enfermeira estava falando para a gente é que você pode ligar, fazer todo o seu cadastro por telefone. E aí sim, o HGF vai até a sua casa, entendeu? Com o seu cadastro confirmado, com seus exames confirmados, que você não tem nenhuma doença. Ele orienta essa mãe, né, que vai fazer a doação, dá todo o material para que ela possa colher o leite e assim ser a doação. Claro, obviamente, que a doação não pode ser feita por telefone, você faz o cadastro, tá? Mas eu acho que a enfermeira, a Daniele, falou direitinho sobre isso. Agora sim, estamos com a advogada Fernanda Vieira. Fernanda, você está me ouvindo? Estou ouvindo, né? Eu acho que teve aí uma falha. Foi! Na comunicação. Agora explica pra gente, o que é que pode com o domínio público? Olha, na verdade é mais fácil falar o que não pode. Na verdade, o que não pode. Quase tudo. Pode quase tudo. Você pode pegar o Mickey, se você quiser fazer um filme da sua versão do Mickey, se você quiser escrever uma história sobre o Mickey, um poema, uma música, usar esse personagem para tudo. É claro que você ainda tem que dar os créditos, então o direito da Disney de receber o crédito ainda permanece, mesmo em domínio público, tá? E você também não pode, o que a gente fazer é preservar, você tem que preservar a integridade desse personagem, dessa obra. Então você não poderia fazer nada que, por exemplo, sendo, no caso aqui estamos falando de uma obra infantil, você não poderia fazer nada que ferisse a honra dessa criação, a reputação dessa criação. Mas fora isso, pode fazer o que quiser, pode criar em cima, pode inovar. O domínio público é justamente esse espaço de liberdade ampla. É uma forma de devolver para a sociedade, depois de tanto tempo de exclusividade sobre esse personagem,
de novo, nessa versão, a primeira, né? Aquela que a gente está falando, aquela primeira versão do Mickey. A atual ainda está super protegida. Ah, tá. É aquela antiga, que Isso. preto e branco, né? Exato. O Dele Mickey. no barquinho assobiando. Exatamente. Exato. Com problema com os filhos, né? Muitos filhos, tendo pesadelo, aquela coisa bem, bem mais antiga, né? No caso do Mickey, a Disney tentou prorrogar essa vigência dessa licença, né? E agora, com a imagem usada até como o Mickey sendo um assassino, né? Em um jogo, né? Então, é possível recorrer? Por exemplo, se você não usou de uma forma inadequada, é possível recorrer? Não, você diz a Disney ir contra esse filme do exatamente. terror? Não tem como. Não tem como. É justamente livre para você poder, inclusive, fazer. É claro que a Disney pode argumentar, tá pegando meu personagem de uso infantil e tá botando dentro de um filme de terror, mas eu vou te falar que o domínio público é essa liberdade completa de você realmente poder fazer o que quiser em cima desse novo personagem, criar obras derivadas, então, principalmente nos Estados Unidos, então eles são muito mais liberais. Então, realmente, vai ser muito difícil aí para a Disney tentar barrar agora qualquer criação nova com base nesse Mickey aí. E eu fiquei impressionada. Superman, Mulher Maravilha, correm o mesmo risco? Todos esses. Por exemplo, obras que já entraram até na própria Disney. O Ursinho Pooh já entrou em domínio público, as primeiras versões. O Pequeno Príncipe. Então, assim, não tem jeito. Nenhuma obra artística vai conseguir escapar desse momento. É claro que, como a gente viu até no caso do Mickey que você citou, esse prazo pode ir sendo prorrogado justamente até por um esforço do Congresso. Você precisa ter uma legislação nova. Isso é bem difícil, mas pode acontecer. Agora, é muito difícil isso ficar para sempre protegido. A lógica do sistema é justamente devolver para a sociedade uma liberdade de uso depois de tanto tempo de exclusividade. Muito bem. E então proteger uma imagem, né? Ter a proteção da imagem autoral, tem prazo de validade, as pessoas têm que ter consciência disso. E como proceder, né? Como proceder nesse caso? Para proteger? Sim, para proteger. Para deixar e seguir a regra, né? E saber usar também, né? Sim, a nossa legislação é até muito bacana, porque no momento que você cria, a obra já está protegida. Você não precisa correr para nenhum lugar para proteger aquilo. Agora eu vou falar como advogada, né? Porque o meu papel aqui é dar os conselhos, né? Assim, você proteger é sempre aconselhável, porque você vai ter um documento formal que prova que você é o autor desde aquela data de criação. Então, a obra já nasce protegida. Se você escreve um poema numa folha de papel, faz um desenho, no momento que está naquela folha de papel, já é protegido, mas é sempre aconselhável proteger. Onde vou proteger? Vai depender da natureza da sua obra. Normalmente, vou para obras literárias, de cunho, né, de livros, editoriais e tal. Você vai na Biblioteca Nacional. Se for uma arte plástica, a Academia Nacional de Belas Artes, a Escola de Música. Então, vai depender aí da natureza da sua obra e aí do próprio aconselhamento também especializado, né, do qual é o melhor órgão para ir primeiro, como combinar esses registros. E tem um registro nacional e internacional. Tem diferença nesse procedimento? Sim, existem órgãos diferentes em diferentes países para registro. Uma vez que você registrou no seu país de origem, isso para a maioria dos casos, até para infração no futuro, isso já seria suficiente, tá? Até porque o Brasil ele é signatário da Convenção de Berna, que é um tratado internacional de proteção de direitos autorais. Então isso é muito uniformizado ao redor do mundo. Então, você ter um registro no seu país de origem já lhe é suficiente para até levar isso internacionalmente
proteger isso internacionalmente, mas é claro que se você tiver disposição e orçamento, é recomendável também registrar nos outros países em que a sua obra é explorada, se o seu livro foi traduzido, se o seu filme está indo para outros países, é sempre recomendável registrar também no país em que a sua obra está circulando. Onde é engraçado, com esse tempo de internet, a circulação ficou muito mais fácil, muito mais rápida, né? Então é muito mais fácil. Hoje o plágio, né, e o uso, né, dessas imagens ficou muito mais liberado. Com certeza. E é importante pensar o seguinte, né? Muita gente associa a internet e domínio público. Estar na internet livre para você salvar, fazer um download, não significa que está no domínio público. Domínio público é só depois que passou aquele prazo que a lei... E aí a lei de cada país dá, né? O prazo de cada lei, e aí sim está no domínio público. Não é porque está online que é para todo mundo usar. Fernanda, eu fico assim curiosa, porque tem muita gente que faz brincadeiras na internet. Pega imagens, né, de filmes, faz dublagens em cima, colocando coisas absurdas, né? Brincam com tudo, né? Isso é legal? Então, a paródia, ela é permitida, tá? Mesmo para obras protegidas. Então, se eu estou ali para fazer uma piada, ou vou fazer uma crítica, né? Existe muita crítica social que às vezes se usam imagens, obras de terceiros para fazer. Isso é permitido. O grande problema é quando você quer ter lucro em cima disso. Então, quando você passa a ter algum tipo de vantagem econômica, aí já se tem um problema. E às vezes é difícil dar uma regra geral até onde vai a piada e até onde eu também estou tendo uma vantagem econômica com isso. Mas... Porque tem muita gente conseguindo tudo, né? Na verdade, né? Pois é. Com esse tipo de coisa. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade, à disposição. Nós conversamos com Fernanda Vieira, que é advogada, falando aqui sobre licenciamento de produtos e sobre o Mickey, né? Que agora, o Mickey antigão, lá de 1928, que está em domínio público. São 15 horas e 46 minutos, nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.